A indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos o praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas ainda assim, com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar de vossas palavras? A de vós, que censurais. Não praticastes o que condenais? E valeis mais do que o culpado? Ó homens! Quando passareis a julgar os vossos próprios corações e os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os segredos, pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condenas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamai tão alto, anatema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bem, sobre a indulgência. Indulgência, substantivo feminino, que do latim bondade, benevolência. A indulgência é a disposição de perdoar as faltas alheias. Nessas palavras que eu li agora, na mensagem que eu li agora, desse Espírito José, podemos ver que a indulgência é exatamente o perdão das coisas erradas que os outros nos fazem, porque temos, infelizmente ainda, o dom de querer nos compararmos às outras pessoas, nunca olhando o defeito, nosso defeito. A palavra aqui foi dirigida aos espíritas, mas a indulgência, ela não pode ser dos espíritas. A indulgência, ela tem que vir dos católicos, de evangélicos, de budistas, de hinduístas, de muçulmanos. A indulgência, o perdão das faltas alheias, tem que vir de todos nós, pois todos somos falhos, ninguém é perfeito. Não temos esse direito de querermos ser melhores do que os outros.
as faltas que nos fazem, e isso eu peço a todos, tenhamos sempre em mãos uma palavra que venha do coração, uma palavra de apoio. Se a pessoa nos feriu, se nos magoou, peçamos a Deus, primeiramente, que nos dê a força para perdoar sinceramente. E se vocês sentirem, seja qual for seu credo, que o que aquela pessoa fez a você é tão ruim que você não pode perdoá-la, você não pode ver que você tem tantos defeitos quanto ela, afasta. Precisa nem parar de falar, só se afastem da pessoa e pronto. Você segue sua vida, ela segue a dela. Sejamos mais indulgentes, sejamos mais cristãos, mais muçulmanos, mais budistas, sejamos mais pessoas que sabem que têm defeitos e qualidades. As qualidades fica a critério dos outros olharem. Agora, dos defeitos cabe a nós, sempre a nós, o nosso próprio julgamento, não dos outros. Os outros sempre vão vir em julgamentos, a nós não. A nós cabe sempre olhar os nossos próprios defeitos e procurarmos sempre corrigi-los. No mais, se não conseguirmos, elevarmos o pensamento ao Senhor dos Exércitos, ao Divino Arquiteto do Universo, ao próprio Cosmos, que nos ajude nessa missão tão difícil. Bem, quem gostou, deixe um joinha, compartilhe, curta e se inscreva no canal. E pode deixar os comentários. Obrigado, gente. Fiquem todos na paz do nosso Divino Mestre.